E aí, analista, beleza? Thiago voltando aqui para falar sobre você, analista. Eu te pergunto, tu é analista de processo ou de requisito? Bom, o vídeo de hoje vai falar sobre diferenças, de como eu enxergo algumas sutilezas que diferenciam esses dois perfis que são primos, né? O analista de processo e o analista de requisito. Para falar sobre isso, eu separei 6 pontos onde eu comento aqui o analista de requisito e o analista de processo, beleza? Então vamos lá. O primeiro deles, de onde eles vêm, né? Qual é a formação, galera, do analista de requisito? Bom, o analista de requisito normalmente é um cara que é um cara ou é uma mina que vem da área de TI. É uma pessoa que fez ciência da computação, engenharia de software, desenvolvimento de sistema, alguma coisa dessa natureza. Normalmente é uma pessoa da área de TI, que ela se capacitou nessa parte aí de requisitos, nessa parte de engenharia de software. Até tem um livrinho aqui, até vocês olharem aqui com carinho, vocês vão ver um livro. Quem disser o livro de engenharia que tem aqui, né? Quem é mais da antiga vai saber. Pois bem, mas o analista de requisitos é um camarada da área de TI, vamos dizer assim, né? Ele é TI raiz, ou pelo menos deveria ser. Tá bom? Já o camarada de processo, já a moça de processo, não. Normalmente era o quê? Era o pessoal da engenharia de produção, da administração, que cuidavam dessa área de processo das organizações, até por quê? Porque eles atuam nessas áreas. Eles executam os processos, né? Eles são os responsáveis por fazer a roda girar, por fazer acontecer. Então, quem cuidava do processo lá, normalmente, é o pessoal da administração, de engenharia de produção e de outras áreas correlatas. Mas o que se vê é um movimento da área de TI, principalmente porque para fazer melhores sistemas. Porque o analista de requisitos ele vê mais ali aquele sisteminha e o cara do processo ele tem uma visão do todo. E essa visão do todo melhora a análise, ok? Pois bem, mas aqui a gente está falando de onde eles vêm. E onde eles atuam, eu acho que eu já falei isso também. Mas onde é que eles atuam? O analista de requisito, ele está dentro da área de TI. Ele atua num time de TI, ele atua ali junto com vários. Normalmente eu vou ter um analista de requisito para 3, enfim, não é um para um, não faz sentido, tá? Mas você vai ter um analista de requisito para vários programadores, ele atua sob a gerência de um gerente de projeto, você vai ter ali um Scrum Master, se for um time ágil, né, que também é cada vez mais comum. Então, ele está ali dentro de um time de TI, ele está num contrato de TI, ele está atuando numa empresa de TI, via de regra, né? Um cargo de TI, uma posição de TI, tá bom? E também tem lá o cara do teste, tudo, mas assim, sempre dentro da área de TI. Diferentemente do analista de processo, que a gente consegue ver hoje dentro de time de TI também o analista de processo, só que ele está normalmente na área, assim, ele está fora, ele está na interface, ele está na borda, está na beira, ele tangencia a área de TI. Por quê? Porque ele tangencia a área de TI e a área cliente. E aí, galera, eu não vou ter analista de processo trabalhando só para a área de TI. Eu vou ter, é o que eu falei, né? Ele está ali executando o processo. Eu vou ter um analista lá na área afim da organização, na área meio, na área de estratégia, na área de risco, na área de processo, por que não? O escritório de processos, né? Em algumas, assim, não é uma realidade que eu vejo muito, tenho que ser honesto com vocês. Eu vejo normalmente esses analistas diluídos, eu vejo o mapeamento de processo como um meio, não como um fim em si mesmo. Talvez eu até faça um vídeo sobre essa minha visão aí dos escritórios de processo, tá bom? Mas é um camarada que cada vez mais ele se aproxima da TI, de modo que hoje você vê até ele dentro da TI. Para quê? Para trazer essa visão holística, para trazer essa visão além do sistema, a visão além da funcionalidade. Ele traz a visão do processo fim a fim, do processo como um todo. E essa análise vai agregar valor, vai fazer uma análise melhor, né? Sistemas melhores. Então, assim, enfim, ele está cada vez mais perto, para não dizer dentro da área de TI também, em alguns casos, ok? Tá, Tiago, mas o que é que eles produzem? Aqui tem uma diferença, né? Aqui reside a grande diferença. Vou começar pelo analista de processo. Você que é inscrito aqui no canal já sabe, ele vai fazer fluxogramas, diagramas, mapeamentos de processo, ele vai fazer mapas de processo, né? Ele vai usar notação BPMN, se for um analista que se é inscrito aqui no canal, vai usar BPMN, vai fazer mapas muito bacanas e tal. E ele vai fazer também relatórios, vai fazer medição de processo, ele vai, às vezes ele vai executar mesmo aquele processo, então os resultados do trabalho
trabalho dele vão ser os resultados do próprio processo. Mas pegando essa veia do analista, vamos escolher um, tá? Vai ser o quê? O diagrama de processos, os nossos mapeamentos, os nossos fluxogramas, se for aqui, né, no Visage, ou no Camunda, ou no Ares, ou outra ferramenta. Ok? Já o de requisitos, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Antigamente a gente tinha uma parte de documentação muito pesada, era o ML, era caso de uso, era caso de teste, era caso de... era tanto papel, e aí veio o ágil para simplificar tudo isso. O manifesto ágil, que pessoa, enfim, tem toda... Dá um vídeo só para falar do manifesto ágil. Mas o principal impacto do ágil é que essa documentação, ela diminuiu bastante, ela minguou, Hoje você tem basicamente o quê? Você tem a história do usuário, que é uma representação daquela funcionalidade ali. Então, o analista hoje, ele vai fazer muito essas histórias de usuário, ele também vai testar, vai fazer relatório de teste, vai fazer outras coisas ali no dia a dia, tá bom? Mas, se for para escolher uma, aí ele vai fazer essa história de usuário, né? Isso, convenhamos, né? Melhorou muito a vida do analista, tá? Em termos de produção de artefato, né? Ele tinha que fazer um monte de coisa, agora ele tem que fazer menos coisas, beleza? E o fluxo na carreira, né? Para onde o analista de requisito vai? Galera, então assim, eu não recomendo que um programador ele vire analista hoje. Por quê? Porque o mercado para programadores ele está muito aquecido. Ele está muito bom. Se brincar, até eu vou voltar a ser programador, uma coisa que eu não faço há mais de 10 anos, tá? Mas dentro lá do analista de requisitos, né, para onde é que ele vai? Ele pode virar um analista de processo. O que é isso, Tiago? O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que é um cara que sai da TI e ele vai para a área de negócio. Normalmente, ele vai sair para a área de negócio, funções e tal, ele vai virar um analista de processo e dali ele vai galgando posições, né, dentro da hierarquia da organização. Se for na área de TI, ele vai fazer o quê? Ele vai virar um gerente de projeto, ele vai virar um Scrum Master, ele vai, enfim, esses perfis, né, mais de liderança, tá? Código não, né? Código não. Ele pode também virar um programador, por que não? Pode estudar programação e virar, e claro, isso aí, enfim, financeiramente talvez dê um retorno até melhor. Estou gravando esse vídeo em 2023, ok? Já o cara de processo, né, ele pode virar esse analista de requisitos e também, né, ele pode executar funções na organização, né, de liderança dentro da organização, ele pode galgar esses cargos executivos dentro da organização, ele pode virar um gerente de projeto também, por que não? Claro, aqui nos dois eles vão ter que ter habilidades, né, vão ter que adquirir novas habilidades e tudo para cuidar dessa gerência, tá bom? E quanto ganham? Para falar quanto ganham, eu peguei dois aqui. Eu já fiz um vídeo, né? Carreira de TI, vou deixar até o link aqui. Mas assim, nesse levantamento do governo que eu citei, vou deixar o link aqui embaixo também desse levantamento, eles vão ganhar a mesma coisa. Tá beleza? O salário, analista de requisito e o negócio, o governo enxerga da mesma forma. Por quê? Esse é justamente esse cara de negócio que está dentro da área de TI, o cara de TI que está na área de negócio, né? Eu falei para vocês cada vez mais, o analista de processo ele está na área de TI. Analista de processo e analista de negócio é a mesma coisa, tá, galera? Processo e negócio é a mesma coisa. Então, eles vão ganhar ali a mesma coisa. Veja, é o cara da área de negócio entrando na TI. Por quê? Porque ganha mais. E para fechar, galera, o sexto ponto é o quê? O que tem mais oportunidade, o que é que eu recomendo? Vamos lá, eu vou falar por mim, tá bom? Eu era programador, saí da área de programação, fui analista de requisitos, fui analista de processo, fui gerente de projetos e hoje eu estou em outra coisa, eu estou auditoria da área de TI e tal, e também, eventualmente, eu gerencio ali algum projeto, atuo com alguma consultoria dentro da área de TI. Tá bom? Então, veja, eu saí, né, da programação, não deveria ter saído, eu saí da programação, fui para análise de requisito, fui para gerência, processo, fui para gerência, ok? E aí agora eu fico na parte de consultoria, mais, né, atividade de consultoria e também de auditoria de TI, beleza? Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você seja um analista de processo. Se tem que saber produzir um artefato, aprenda a produzir mapas de processo. Por quê? Porque mapa de processo não é só de TI, mas ajuda demais na TI. Ajuda demais a fazer sistema mapa de processo. E fazer mapa de processo é mais difícil do que fazer história do usuário. Como? Todas essas outras atividades. Ah, Tiago, e o modelo de dados? Ah, não sei o quê. Galera, hoje no time ágil quem faz tudo isso é o programador. Você pode ainda ter uma configuração onde esse analista faz isso. Mas o padrão é o quê? É que quem faça isso é o próprio dev, ou então o administrador de dados, que é outro perfil que a gente nem fala aqui.
Pois bem, mas eu já falei demais hoje, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Você concorda comigo? Não concorda? Comenta aqui embaixo, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.